Bom, o quinto widget que nós vamos trabalhar é o widget ListView. Informa os dados na forma de uma lista. Bem parecido com o Spinner, a diferença é que o Spinner traz os dados em uma nova, como se fosse uma nova tela, né? Ele lança os dados na tela de maneira que a gente não consegue selecionar outra coisa antes de marcar o item que a gente quer no Spinner. O ListView traz os itens sem que a gente precise clicar no componente, né? O Spinner não precisa clicar para abrir e visualizar os itens que tem dentro dele. Vou criar um novo projeto então. Teste widget 05. CDN, exercícios, widgets, API 10, API 10 e Google APIs 10, sem tema. Lá na última tela nós vamos trocar o principal, criar o projeto. Aqui na tela inicial então, vamos alterar aqui vamos alterar direto aqui o Olá Mundo para a escolha do contato. Se quiser pode alterar lá na variável strings.xml sem problema nenhum. Vamos colocar aqui um list view, está aqui nessa guia composite, list view, vou jogar ele para cá. Está aqui o meu list view, preciso desse tanto de item. Beleza. O list view então vai trazer aqui no formato de lista os itens que eu especificar para ele. Tá? Vamos alterar o ID dele para LST contatos. Vou trocar, está aqui o list view, LST contatos. Né? Vamos trocar para fill parent o id dele aqui. Fill parent. Tá? Então aqui, escolho um contato e eu trouxe aqui a listagem de contatos. Essa listagem, a tela está assim, essa listagem a gente vai fazer ela estática, né? Eu já vou colocar os valores que vão aparecer nela. Depois nós vamos ver na segunda etapa como trazer os dados de um banco, de uma tabela do banco e preencher o list view, por exemplo. Então vamos lá aqui na classe principal, dar um build no projeto aqui para registrar e vamos declarar então essa variável chamada contatos aqui em cima. Então essa minha variável é um array de string chamado contatos. Eu estou inicializando aqui com alguns contatos, né? José, Maria, João, Eduardo, nosso sobrenome aqui, Carlos, Joaquim. Tá bom. Então essa variável aqui, ela contém todos os valores que vão ser apresentados pelo list view. Eu preciso então vincular esses valores aqui com o meu list view. Como a gente já tinha falado antes, no componente Spinner, a gente usa um array adapter para fazer isso. Então, vamos declarar aqui esse meu array adapter, que eu chamei ele aqui de lista contatos. Array adapter de string, que eu chamei de lista contatos. Vou declarar aqui também uma variável do tipo listView, chamada aux.lst contatos, para poder vincular, quando eu quiser buscar esse list view, eu vou vincular com aux.lst contatos. Isso a gente já fez várias vezes aqui com outros componentes, em outras atividades.
fazer as duas importações e está pronto. Então agora, aqui dentro do método onCreate, eu preciso vincular o meu adapter à listagem de contatos aqui. E depois vincular o adapter ao ListView. Primeiramente, nós vamos criar aqui o adapter, né, com o tipo Simple List Item 1. Então, lista contatos. Para receber um novo array adapter de string. Eu vou informar os parâmetros. É o this, aqui para baixo. O segundo parâmetro é o tipo da minha lista, né, que é o android.r.layout, é o Simple List Item 1. E vou vincular os contatos a esse meu adapter. Então já tenho a minha lista de contatos aqui. Agora eu preciso ir lá e buscar, vincular esse AUXLST contatos com o componente da tela. Então, ListView, através do findView by id, r.id. A gente chama ele lá de LST contatos. Então aqui eu estou vinculando o AUXLST contatos com esse carinha aqui, que é o que eu chamei de LST contatos. E agora eu preciso vincular o meu adapter ao AUXLST contatos. Para fazer isso, a gente usa o método setAdapter. Passando aqui para ele o que a gente chamou de lista contatos. Então, se eu executar o meu projeto agora, vocês podem até fazer esse teste, a listagem já vai trazer esses valores aqui. Tá? O que eu quero que seja feito aqui? Né? Aqui a gente já fez. Toda vez que o usuário clicar aqui em um item da lista, um nome da lista, ele vai passar, vai executar alguma ação. Então, o que a gente quer nesse momento com essa parte aqui da atividade é como codificar para que quando o usuário clique em um item da lista, ele gere um evento. É isso que a gente precisa aqui. Por exemplo, se aqui fosse o nome do contato e em uma segunda tela eu quisesse ver os dados pessoais dessa pessoa, então eu teria que saber qual item que o usuário clicou. Para fazer isso, a gente precisa vincular na verdade um evento do tipo onItemClickListener. Listener é o ouvinte, é um cara que fica ouvindo tudo que está acontecendo dentro do aplicativo. Então ele vai ouvir quando acontecer um clique em cima do item da lista. Então a gente vai vincular um evento de clique para que quando o usuário seleciona um item da lista, ele vai exibir, na verdade, qual item que o usuário selecionou. Para isso a gente precisa executar esse método setOnItemClickListener, dessa variável AUXLST contatos, passando como parâmetro um novo objeto dessa mesma classe, onItemClickListener. Então, o código é mais ou menos parecido com esse, vamos fazer passo a passo aqui para entender o que está sendo feito. Isso aqui é a continuação, dentro do onCreate. Então vou colocar AUXLST contatos, que é o nosso ListView, ponto setOnItemClickListener. Então, setOnItemClickListener. Tá? Vou agora aqui passar para ele um novo objeto onItemClickListener. Então dentro do parênteses, new onClick ClickListener. Aqui está faltando, como vocês podem ver aqui, tem um ponto e vírgula. Eu preciso colocar esse ponto e vírgula aqui, só para não esquecer, lá no final já corrigiu. E aqui eu já vou fazer, criar a classe aqui, não. Então aqui, vamos fazer a codificação. Dentro desse ouvinte aqui, eu vou
criar um método void chamado onItemClick, que é o que vai ser disparado quando o usuário clicar em algum item. No caso aqui a gente está só mandando exibir uma mensagem com o contato que foi selecionado. Para buscar o contato que foi selecionado, eu tenho esse comando aqui. Então, public, passa para a linha de baixo, public void onItemClick. Eu passo para ele um adapter view chamado parent, que é padrão, tá gente? Todo list view nós vamos trabalhar dessa maneira. Passo uma view, a visão que está sendo utilizada, e passo aqui a posição do item e o ID dele. Agora aqui dentro eu vou colocar, dentro da chave, eu vou colocar o código que eu quero que seja executado para quando o usuário selecionar um item da lista. Primeiramente aqui eu vou buscar o contato que foi selecionado, string contato selecionado, e vai receber a conversão aqui para text view. A conversão aqui é um pouquinho diferente. Text view, fecho um parênteses, vou colocar view ponto getText ponto string e fechei aqui a minha conversão. Esses dois errinhos aqui vão corrigir de uma vez, que são erros de importação, né, do adapter view e da view aqui. Então aqui faltavam algumas importações, só confiram aí se as importações de vocês é igual a isso aqui. E agora eu vou gerar a mensagem. Aqui no caso eu preciso colocar o nome da classe, eu estou trabalhando dentro de um list, né, de um evento. O título vai ser contato, né? A mensagem aqui vai ser o contato que foi selecionado. Vamos colocar ele direto aqui, né? Contato selecionado. Fica com a chave aqui sobrando. Essa chave é aqui na verdade, né? Só organizar o código aqui. Isso. E botão, seu OK. E nenhuma outra tela. Depois nós vamos exibir a tela final, a mensagem, né? Para corrigir esse erro aqui, precisa fazer uma última importação. Aqui. Import Android widget adapter view ponto, aí o nome do método que está sendo chamado aqui embaixo, que é o onItemClick Confiram aí se vocês têm todas essas importações aqui. E aqui embaixo, aquele erro já não tem mais. Estou dando um outro erro aqui. Esse quarto parâmetro aqui tem que ser do tipo long, ele está do tipo int. Então, já passa a não ter mais nenhum problema aqui. Então, a variável contato selecionado, eu preciso passar ela aqui, né, na mensagem. Eu coloquei como string, mas na verdade a mensagem vai ser a exibição de qual contato foi selecionado.
Então, esse aqui é o código. A continuação aqui, rodar o aplicativo. Então, rodando o aplicativo, ele traz aqui uma listagem com os contatos, igual a gente colocou lá na List View. Se eu clicar no contato, ele exibe um alerta com a informação que está disponível aqui na tela. Isso pode ser feito com qualquer um dos contatos que estão aqui. O objetivo dessa parte do widget é justamente verificar como criar um list view, como popular ele com alguns valores e depois como acessar um valor que foi selecionado pelo usuário. Fica aí como exercício, alterar o aplicativo para que quando o usuário seleciona um contato na lista, o nome selecionado seja exibido em uma próxima activity, não no alert como a gente fez aqui nesse exemplo.